Desce. Entra, Matheus. Legal. Tudo bem? Cuidado. Que isso? Minhas coisas. Coisa? Tá de mudança? Não. As coisas que eu guardo é coisa pouca. Tu guarda toda essa bagulhada aqui, cara? Não é bagulhada, olha o respeito. São coisas importantes. Mulheres. Mas... Já tá pronta? Tô. Eu queria até te perguntar que horas é o nosso encontro mesmo lá na igreja? Já dá pra começar. Só vim te buscar pra gente já ir pra gente não se atrasar. Tá, então vamos fazer o seguinte, eu preciso levar a Bíblia, né? É bom. Tem como tu me ajudar a procurar aqui? É rápido, depois eu... No meio dessa bagunça? Eu já falei que isso não é bagunça, Matheus. Por favor, me ajuda aqui. Bora. Eu sei que eu tenho uma em algum lugar por aqui. Calma. Tu guarda a lâmpada, cara. Quebrada, queimada. Não, a gente sempre precisa para alguma coisa, artesanato, mas deixa isso aí, Matheus. Quer arrumar tua casa? Foca na Bíblia. Bíblia. Olha! Vai mudar a aparência da casa, né? É um amigo meu, Rafa, ele trabalha com decoração. Olha que lindo. Ele tá cheio de pedacinho ainda. E pode decore, ouviu falar? Já. Ele me emprestou isso aqui. Mas Matheus, a Bíblia, Matheus. Bora. Ó, vendo isso aqui, ó. Matheus, tu quebrou. Deixa isso aí, não. Ó, Bíblia. Olha só, vai colocar isso aí em casa. Matheus, canal Novo Tempo, 33. Eu vou colocar, não sei quando, mas eu vou. Bora, Bíblia. Bora com a Bíblia. Acho que tá aqui, eu tenho certeza, deve estar nessa sacola. Carla, vai ser mãe, baby chá? Não, Matheus, isso daqui foi uma amiga minha, Matheus, a Bíblia, Matheus. Eu cansei, sabia? Desista. Muita bagunça na tua casa, não dá de achar essa Bíblia. Tem certeza mesmo que tem uma Bíblia em casa? Eu tenho, Matheus, eu tenho pelo menos umas 3 Bíblias aqui, eu tenho certeza disso. Que horas era? Será que dá tempo ainda da gente ir pro encontro lá? Olha, a gente já passou mais de 1 hora aqui procurando isso, já até perdeu o horário, cara. Deixa eu contar, um amigo, não leva mal, mas você precisa procurar um psicólogo. Isso aqui já é loucura, já tá se dando paranoia. Ai, que horror, tu é grosseiro, viu? Paranoia, psicólogo, para com isso, você tranquilo, toda pessoa guarda alguma coisa em casa, vai que precisa. Guardar tudo bem, precisar tudo bem, mas você não consegue achar nem o que você mais precisa. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos ao Espaço Novo Tempo. Me sinto muito feliz em ver o rostinho de cada um de vocês, tirando um tempinho do seu sábado à tarde para estar aqui conosco. Isso é muito importante para nós, porque essa programação é feita com todo carinho, todo especial, justamente para você. Nós estamos na série Ano Novo, Livro Antigo,
Na semana passada tivemos o primeiro episódio dessa série, hoje é o segundo com o tema qual é a utilidade da Bíblia. É isso que a gente vai descobrir logo mais. Hoje nós começamos um pouquinho diferente, começamos com a ensinação. Espero que você tenha gostado do que você viu até aqui. Nós vamos dar continuidade na nossa programação. Se você precisar de água, temos um bebedouro lá fora. Se precisar ir ao banheiro, passando a porta de vidro, tem um banheiro. E dando continuidade, nós vamos louvar, cantar louvores ao nosso Deus nesse momento. Então vamos cantar A Bíblia É. Impressa com coragem em simples folha de papel, coluna da verdade, espiritualidade, mensagens enviadas do céu. A Bíblia é regra de fé, a palavra de Deus, a voz do Senhor. A Bíblia é o livro sagrado que foi inspirado por Deus como prova de amor. Tesouro, pergaminhos, escritos que revelam segredos ao mundo. É toda a divindade impressa com coragem em simples folha de papel, coluna da verdade, espiritualidade, mensagens enviadas do céu. A Bíblia é regra de fé, a palavra de Deus, a voz do Senhor. A Bíblia é o livro sagrado que foi inspirado por Deus como prova de amor. A Bíblia é regra de fé, a palavra de Deus, a voz do Senhor. A Bíblia é o livro sagrado que foi inspirado por Deus como prova de amor. Que foi inspirado por Deus como prova de amor. Agora vamos cantar com a palavra. Nós aprendemos ela, começamos a aprender ela no sábado passado. Escondi tua palavra no meu coração, pra não pecar contra ti. Escondi as tuas preciosas verdades dentro de mim. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar-me, ó Deus. Decidi obedecer,
Senhor, em qualquer situação. Sei que tu vais ser comigo. Decidi que quero de hoje em diante ser sempre teu. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar, meu Deus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar, meu Deus. Nós chegamos aqui com o propósito de adorar o nome do nosso Deus, de ouvir também mais um pouco da palavra dele. Vamos cantar Vim para Adorar-te. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobres te fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente
destino tão maravilhoso para mim. Boa noite. Que bom que estamos aqui mais este sábado, dando continuidade a essa série. Estamos com um cenário, eu não sei se bonito, mas pelo menos bastante simbólico aqui na frente. E a gente está dando continuidade à série Ano Novo, Livro Antigo, segundo tema, qual a utilidade da Bíblia? Para a gente poder começar, eu quero convidar vocês a fazerem uma pequena oração. Pai, obrigada porque estamos aqui reunidos, que seja um momento agradável e que nós possamos nos sentir na Tua presença aqui. É o que te pedimos, por Teu nome. Amém. Para quem está vindo aqui pela primeira vez, este é o Espaço Novo Tempo, Santarém. É um local para a gente conhecer bons amigos, para a gente ouvir boas músicas. Em resumo, eu acho que vocês já conhecem essa vinheta, é um lugar para chamar de seu. A gente começou o ano de 2019, tem poucos dias, a gente está no dia 12. E aí a gente trouxe essa temática para falar um pouquinho mais da Bíblia, porque a Bíblia é um livro que foi escrito ao longo de 1.500 anos aproximadamente, permanece vigente ainda hoje. É muito interessante que nós nos aproximemos da Bíblia enquanto texto, mas também é um dos livros mais contestados e polêmicos da humanidade. Ao mesmo tempo, é um dos livros mais traduzidos, na maior parte de idiomas, na maior quantidade de idiomas no mundo. O que tem de tão interessante em torno desse livro é o que a gente vai descobrir ao longo desses 4 sábados da série. Na semana passada, o título foi A Bíblia é Confiável? Uma pergunta. E o pastor João Vitor trabalhou com vocês o processo de formação e conservação da Bíblia, como que ela chegou até os nossos dias em 2019, como que esse texto chegou de maneira integral para nós. A inspiração divina que fez com que os autores escrevessem uma mensagem que vem do coração de Deus para nós. E, por fim, nós podemos concluir que a Bíblia ela é confiável, porque nós partimos do pressuposto de que algo é confiável quando oferece segurança e credibilidade. A comprovação histórica e arqueológica mostra que a Bíblia ela tem credibilidade do ponto de vista científico e, portanto, nesse embasamento a gente pode ter segurança. Esse foi o tema geral que a gente viu na semana passada. E hoje a gente teve essa peça muito ilustrativa para tratar do segundo tema, qual a utilidade da Bíblia. E eu trouxe um videozinho que é basicamente a continuação da encenação que a gente teve aqui. Pode dar o play já, por favor. Muito bem, senhora Barbie. Eu quero que você me conte direitinho como começou esse pandemônio. O meu cérebro está sempre ocupado. Pensando o que eu posso fazer com isso, o que eu posso fazer com aquilo. É sempre assim. Mesmo quando eu quero dormir. Bom, eu diria que essa não é a raiz do problema. Agora eu vou me concentrar em você, Bob, e pedir para me contar o que você acha que está criando esse problema. E eu vi que você deu a entender algumas coisas quando a gente chegou aqui. A Donna teve uma infância terrível e difícil e ela perdeu as pessoas mais importantes para ela quando era bem nova. E eu acho que, por causa disso, a Donna tem dificuldade para se desapegar das coisas e ela se sente protegida com várias coisas em volta dela. Você concorda com isso? Eu sei que isso pode acontecer com as pessoas que passam por isso. Que elas podem se proteger com objetos. Você fala essas pessoas, mas estamos falando de você. Você acha que foi isso que aconteceu com você? É claro. Tá tudo bem. Ninguém gosta de lidar com a morte.
E eu tive que enfrentar essa situação várias vezes quando era muito nova. Então, eu achei uma fuga, porque quem quer lidar com isso? Para que eu possa criar... Ok. No começo da peça, no final da peça, o Mateus falou para a Carla, procura um psicólogo, porque isso já chegou num nível de doença. A pergunta que fica e que foi feita para essa pessoa neste pequeno vídeo que eu fiz é: por que você acumulou tudo isso? O que foi que aconteceu na sua vida que te fez acumular essa quantidade de coisas inúteis? No caso específico dela, uma série de traumas psicológicos pelos quais ela passou, perdas de pessoas que ela amava, fizeram com que ela acabasse cada vez mais se cercando de objetos que não necessariamente seriam úteis para criar uma rede de proteção. Mas não são apenas objetos que nós acumulamos que são inúteis na nossa vida. A gente, enquanto ser humano, tem uma tendência a acumular coisas, mesmo que nós não queiramos. Às vezes nós acumulamos objetos, é verdade, mas nós também podemos acumular relacionamentos, e algumas vezes relacionamentos que nos são prejudiciais, que são nocivos a nós. Nós acumulamos, às vezes, sentimentos, e é muito comum que a gente acumule uma carga muito grande de sentimentos negativos, que também nos trazem prejuízo. Outras vezes nós acumulamos rancores, lembranças ruins que nos fazem detestar determinadas situações ou determinadas pessoas. Às vezes nós acumulamos conhecimento. E embora eu seja professora e eu tenha que defender aqui o fato de que aprender sempre é bom, algumas vezes nós também nos debruçamos sobre conhecimentos que não vão nos trazer benefício. E nós ficamos ocupando uma grande quantidade de espaço da nossa mentalidade com conhecimento que não vai nos trazer benefício. Existem outros exemplos que nós poderíamos dar de coisas inúteis que nós acumulamos. A pergunta é: por que nós desenvolvemos esse comportamento de acumulação? Por que nós nos tornamos tão apegados àquilo que pode nos fazer sofrer ou então é um sinal externo do nosso sofrimento? As coisas geralmente são um sinal externo do nosso sofrimento. O nosso comportamento, às vezes, agressivo, rancoroso, também é uma manifestação de um sofrimento que está no nosso interior. E aí eu vou trazer alguns dados aqui para vocês nesse momento, que são todos retirados da Organização Mundial da Saúde, ok? Então, veja lá, muito do nosso comportamento é definido pela nossa história de vida e pelo estado da nossa saúde emocional. Na encenação e no vídeo, nós vimos pessoas que, no caso do vídeo, em razão de perdas familiares que teve, se tornou uma pessoa acumuladora. A causa da acumulação da encenação não foi retratada. Mas o fato é que esse comportamento de acumulação foi resultado da história de vida dessas mulheres e também do seu estado de saúde mental. E aí a gente tem dados que são bem alarmantes da Organização Mundial da Saúde. Primeiro, 16% da carga global de doenças e lesões em pessoas com idade entre 10 e 19 anos são relativos a doenças mentais. E aí, gente, tem uma série de doenças mentais que podem ser elencadas, mas as mais comuns são depressão, transtornos de ansiedade e transtorno de bipolaridade. Dê uma olhadinha nesses dados. Estima-se que 300 milhões de pessoas são afetadas pela depressão no mundo inteiro. E esse é um número que a cada ano, se vocês forem... Esses dados são de 2017 e 2018, ok? Tem cerca de 2 anos. A cada ano que a gente vai buscar os dados da OMS, aumenta esse número. Eu me lembro que há cerca de 4 anos, em 2014, 2015, eu fui fazer uma pesquisa sobre esse tema e tinha a estimativa de que até 2020, 1 em cada 2 pessoas sofreria ou de ansiedade ou de depressão. 2020 já é ano que vem. Em 2014 parecia muito distante. Então, é um dado que cresce a cada ano. Além disso, a depressão é uma das principais causas de doença de incapacitação entre adolescentes. Então, é uma doença que está afetando não apenas os adultos, como também os nossos adolescentes. O transtorno de bipolaridade, que é um outro tipo de doença mental, afeta cerca de 60 milhões de pessoas em todo o mundo. Outro dado alarmante que nós temos aí.
Aí a gente chega para o nível mais grave de um adoecimento mental, que é o suicídio. O suicídio é a segunda principal causa de morte entre pessoas com idade entre 15 e 29 anos. É uma faixa etária de adolescentes e jovens adultos que muitas vezes são levados a suicídio em razão de doenças mentais. E a gente chega para um dado aqui da nossa realidade. O Brasil é o país com maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade no mundo e o quinto em casos de depressão. A gente tem um indicativo de que 93% dos brasileiros têm algum transtorno de ansiedade e a depressão afeta 5,8% da nossa população. É muita gente. Se a gente fizer o cálculo aí de que nós temos cerca de 200 milhões de habitantes no nosso país, a gente chega ao dado de que aproximadamente entre 5 e 10 milhões de brasileiros sofrem de algum tipo de transtorno de ansiedade, depressão ou outra doença mental. O que nos leva a estar tão adoecidos dessa maneira? Por que esses dados eles só crescem a cada momento? Por que cada vez mais aumenta o número de jovens e de adolescentes que cometem suicídio em razão dessas doenças mentais que a gente está exemplificando aqui? Bem, eu tenho algumas suspeitas em relação a isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Nós vivemos em uma sociedade que é extremamente veloz e é extremamente exigente. Eu achei interessante essa ilustração porque ela coloca mais ou menos como é o estado da nossa mente, ou pelo menos da maior parte das pessoas, no contexto social que nós estamos. Vejam ali algumas palavras como esgotamento, exaustão, estresse, crise, pressão, frustração. São algumas das palavras e expressões que nós usamos no nosso cotidiano. Às vezes nós nos reportamos para as pessoas que estão ao nosso redor com o relato de que estamos nos sentindo estressados, sobrecarregados, exaustos. Isso é muito comum. A gente não consegue acompanhar a velocidade das situações que estão ao nosso redor e, principalmente, as exigências que são depositadas sobre nós. Estabeleceu-se um padrão de sucesso em que a gente precisa ter o mais alto nível na carreira, na família, com os amigos. E aí, se a gente constitui família através do casamento, nós temos que ser os melhores pais, as melhores mães, ter os melhores filhos, que tiram as melhores notas na escola, que tem o melhor carro, que tem a melhor casa. A gente tem um nível tão elevado de exigência que nós nos sentimos constantemente sobrecarregados. Basicamente, nós temos como regra geral que a gente tem que dar conta de tudo. Porque aí a gente não se sobrecarrega, não acumula apenas coisas, relacionamentos, nós também acumulamos funções. Nós somos multifuncionais. Lembram aquela propaganda do Bombril, que foi muito famosa na década de 90, que o Bombril tem 1001 utilidades? Nós somos Bombril 1001 utilidades. Nós acumulamos funções. E eu acredito que muito dessa sobrecarga e desse acúmulo que nós fazemos é resultado dessa sociedade adoecida em que nós vivemos, desse processo de adoecimento mental que todos nós, em algum momento, acabamos passando, em alguma medida, acabamos passando. Aí o que fica a sensação? De que nós fazemos muita coisa sem conseguir terminar nada. E aí não importa o que é que nós fazemos da vida. Se eu sou estudante, se eu sou mãe, se eu trabalho, se eu sou dono do meu próprio negócio. Não importa a função que eu desempenho, a lista de tarefas por fazer nunca é esgotada. Meu sonho era chegar no final da semana, ver a lista de tarefas que eu tinha para fazer e tá tudo riscado. E aí, simplesmente, efetivamente, no final de semana, não tem nada ocupando a minha cabeça. Mas isso não é a realidade que nós temos. Isso é geral. É impressionante. As pessoas que eu converso em Santarém, fora de Santarém,
no estado do Pará, fora do estado do Pará, passam por essa mesma rotina extenuante. E aí, diante disso, diante dessa exaustão generalizada, a acumulação ela acaba sendo uma expressão natural do nosso processo de adoecimento. As cargas que são depositadas sobre nós são muito pesadas. E aí, às vezes, a gente acaba acumulando relacionamentos nocivos, objetos sem utilidade, sentimentos que não nos trazem nenhum benefício, rancores que fazem com que a gente tenha uma série de conflitos interpessoais. E aí vai virando uma bola de neve que a gente não consegue resolver. Parece a descrição de um quadro bastante caótico. E talvez vocês devem estar se perguntando o que o título do dia de hoje, qual a utilidade da Bíblia, tem a ver com a descrição desse quadro. Porque quando a gente olha para essa situação, a tendência é que a gente fique completamente desanimado. Bem, temos algumas boas notícias para vocês. A primeira delas é, quando a gente olha para a Bíblia, essa sensação de correr atrás do vento, de tentar resolver as coisas e não conseguir, não é exclusivamente nossa. Aqui eu trouxe alguns versículos do livro de Eclesiastes para a gente refletir um pouquinho nessa noite. Acompanhem aqui comigo, por favor. Que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade, nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. Tenho visto tudo o que é feito debaixo do sol. Tudo é inútil, é correr atrás do vento. Assim, eu me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Em resumo, o autor do livro de Eclesiastes diz que buscar acumular coisas é inútil. Se preocupar em ter um grande estoque de conhecimento, um grande estoque de bens, um grande estoque de qualquer coisa é inútil. Isso é correr atrás do vento. O sentimento que ele expressa, e aí a gente tem que pensar que isso foi escrito há muitos séculos atrás. O sentimento que ele expressa é o mesmo sentimento que eu retratei aqui que paira sobre a nossa sociedade hoje. Esse sentimento de estafa, de exaustão, de falta de sentido, de coisas inacabadas. E aí, qual é a solução? Porque ele diz aqui que ele se debruçou a buscar a sabedoria e a examinar todas as coisas que existiam no mundo. E no final do livro de Eclesiastes, ele chega à seguinte conclusão: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Gente, comparem apenas o tamanho do texto em que ele apresenta os problemas, percebam as reticências que eu coloquei ali, porque tinha muito mais coisa para trazer desse texto, e vejam quantas linhas ocupam a conclusão, a solução para este problema. Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Porque isso é o essencial para nós. Se todo o resto é inútil, se todo o resto é correr atrás do vento, se todas as acumulações que nós buscamos não fazem com que a nossa vida tenha sentido, se isso é expressão de que tem alguma coisa errada, como é que eu resolvo isso que me faz sofrer? Temendo a Deus e guardando os seus mandamentos. Tendo um relacionamento com Ele de tal maneira que Ele traga sentido para a minha vida. Essa é a solução do nosso problema. Foi a solução apresentada vários séculos atrás. E é a solução que nós podemos trazer hoje. A resposta, a conclusão, não muda. Porque os problemas não mudaram. A sociedade continua exausta e estafada, porque está correndo atrás do vento. Está correndo atrás de coisas que são inúteis.
trouxe mais uma passagem aqui que vai trazer uma segunda parte da solução para este grande problema que a gente está vendo aqui. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Diante de toda essa velocidade, diante de toda essa acumulação, diante de todas essas exigências e cargas pesadas que são depositadas sobre nós, se tem uma coisa que a gente não sente é paz. No vídeo, a pessoa entrevistada, aquela mulher entrevistada, ela disse que a mente dela estava funcionando a todo momento. Que a mente dela não parava. E isso significa que ela nunca estava em paz. Ela nunca encontrava descanso para a sua mente. E aí, na tentativa de solucionar esse problema, ela saía acumulando coisas que não traziam para ela essa satisfação, que não traziam para ela a resolução desse problema. E aqui a gente tem a segunda parte da solução, que foi apresentada lá no livro de Eclesiastes, e agora a gente encontra na carta direcionada aos Filipenses. Temam a Deus, guardem os seus mandamentos, porque quando vocês entregam tudo nas mãos de Deus, Ele concede a vocês a paz. Ele dá a vocês descanso para a sua mente. É uma mensagem que traz conforto, porque no meio desse turbilhão de coisas, nós encontramos na Bíblia algo diferente daquilo que a gente vê no mundo. Algo que nos traz uma saída para aquilo que parece não ter luz no fim do túnel. Nós vimos na semana passada e confirmamos no início da mensagem que a Bíblia é confiável porque ela tem segurança e credibilidade. Então, se eu entendo que a Bíblia é confiável, se eu aceito o que nela está escrito, eu preciso visualizar aquilo como sendo uma mensagem de Deus para mim. E é nisto que reside a utilidade da Bíblia. Ela traz um conjunto de mensagens ao longo de 66 livros que foram escritos por diversos homens em séculos diferentes, cujo resumo é uma mensagem de Deus para mim, para vocês, para toda a humanidade. Uma mensagem que é atemporal. Era uma mensagem que trazia conforto naquele tempo, que traz conforto hoje para nós e que trará conforto para as gerações futuras. Porque no final das contas, Deus sabe o que nós precisamos. Nós achamos que sabemos o que precisamos, mas na verdade, quem sabe de todas as coisas é somente Deus. E Ele diz na sua palavra que nós não devemos nos preocupar. Tudo aquilo que faz com que a gente fique com a nossa mente acelerada, Ele se volta para nós e diz, portanto, não se preocupem. Não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Deus conhece as nossas necessidades. Ele sabe aquilo que no íntimo do nosso ser nos é essencial, aquilo que é útil para nós. E não essa acumulação de coisas inúteis que nós tentamos acumular com o objetivo de preencher algo que nós nem sabemos o que é. Com o objetivo de trazer sentido para a nossa vida sem encontrar sentido de verdade. E aonde que nós vamos encontrar esse conforto e essa comunicação com Deus? Esse relacionamento com Deus que lá no livro de Eclesiastes nós vimos que é essencial para nós. É na palavra de Deus, é na Bíblia. Como eu falei há pouco, ao longo dos seus 66 livros, a Bíblia traz um conjunto de mensagens para nós. Tendo em vista que
toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Quando nós olhamos para a Bíblia e nós entendemos que aquelas mensagens, aquelas promessas que foram feitas ali são para a minha vida, nós encontramos um canal de comunicação com Deus, que me faz entender melhor o que está acontecendo ao meu redor e também dentro de mim. Porque eu vou encontrar diversos personagens que passaram por dificuldades que eu passo na minha vida. Personagens que perderam entes queridos, personagens que passaram por privação de alimento, de roupa, personagens que tiveram dificuldades no trabalho, personagens que tiveram dificuldades de acreditar em Deus, personagens que passaram por todo tipo de tribulação e também todo tipo de alegria. Personagens que confiaram em Deus e acreditaram nas promessas que Ele deu. E hoje, a forma que Deus se comunica conosco é através da Bíblia. Essa é a utilidade da Bíblia. Um livro atemporal que tem o poder de trazer a palavra de Deus para a minha vida e, através disso, transformá-la. Porque da feita que eu apreendo aquela mensagem, que eu assimilo aquela mensagem, aquilo passa a penetrar dentro do meu coração. E a partir disso, a minha vida é transformada. Porque eu recebo a paz de Deus. E aí o mundo pode estar uma confusão, mas se aqui dentro eu estou em paz, a minha mente fica em paz, e a minha vida ela transcorre não sem dificuldades, mas em paz. E quando eu estou em paz, eu tenho mais facilidade para encontrar soluções. Então, a mensagem que eu gostaria que ficasse na mente de vocês nesta noite é o entendimento de que a Bíblia é, sim, um livro muito útil. Muito mais útil do que todos os livros de autoajuda que vocês possam adquirir nas melhores livrarias do país. Porque ali não é apenas uma autoajuda, ajuda que eu dou a mim mesma. É a ajuda que Deus me dá em todos os momentos da minha vida. E com essa mensagem eu gostaria de encerrar. Com essa palavra eu gostaria de encerrar a mensagem de hoje e pedir que vocês fechem os olhos para a gente fazer uma oração. No dia de hoje, meu Deus, nós queremos entregar as nossas dificuldades, os nossos anseios, as nossas ansiedades em Tuas mãos e pedir, Pai, que ao nos aproximarmos da Tua Bíblia, nós consigamos entender as mensagens que Tu tens para nós, que Tu tens para a nossa vida e que isso possa verdadeiramente nos trazer paz e que isso possa verdadeiramente nos transformar. É em Teu nome que nós oramos. Amém.